O episódio 3 do Circo Digital ganhou um trailer e nesse vídeo eu vou falar pra você tudo o que vai acontecer. Quem são os personagens que vão participar da aventura e por que a Zubul tá de fora, mas ela também vai ser o foco do episódio. É sobre isso que eu vou falar agora. Muito antes do trailer já tinha um vazamento falando que o novo episódio do Circo Digital iria ser lançado dia 4 de outubro. O que foi meio que vazado e deu certo, mostrando que o tema de Halloween tá conectado mesmo com o lançamento do episódio. Simples, compara aqui. É o mês de outubro, tema de Halloween, então lançar nesse momento faria todo sentido e deu certo aqui. Os personagens que terão um foco nesse episódio é o Kinger e a Zubul. Isso a gente já sabia porque a criadora meio que já falou que eles seriam os protagonistas de cada episódio. O que é engraçado, porque a gente vai ver muito da Pomni interagindo com ela. Então, ainda mesmo sendo a protagonista, ela vai interagir sim com o Kinger aqui, fazendo duas duplas. Enquanto todo mundo investiga a mansão, o Kinger e a Pomni vão acabar ficando presos em outros momentos, investigando o grande mistério, o que vai revelar o passado do Kinger e por que ele é tão traumatizado e talvez porque ele não tem problema de memória. Mas agora, a Zubul, ela aqui é uma outra personagem à parte, que não gosta de entrar em outras aventuras. E como ela acaba ficando dentro do circo, a gente acaba percebendo que ela vai tentar fugir do Kaine. E por isso, o Kaine vai tentar forçar ela a entrar numa sessão de terapia, o que vai forçar ela a entrar em conflito com os próprios sentimentos. A Zubul é uma personagem bastante enigmática, porque a criadora tem um perfil exatamente com a mesma foto dela. A Gruzox é a criadora e olha só, ela já disse que ela é a personagem favorita. Então, por que a Zubul é excluída assim de cara? Por que a criadora gosta tanto dela? Outro detalhe é que cada episódio a Zubul muda o visual. Eu não sei dizer exatamente qual seria o motivo pra isso, mas teria relação com a personalidade dela. Mas uma coisa é certa, o seu corpo acaba se desmontando. Talvez uma peça falta, aí ela acaba meio que pegando alguma coisa do cenário do circo e acoplando nela como se fosse um senhor cabeça de batata, sabe? O que é interessante é que o Kaine vai tentar fazer uma sessão de terapia com a Zubul, e ela tem diversas expressões aqui mostrando raiva, descontentamento, ela fica de saco cheio. É bom lembrar que ela sempre pareceu uma personagem adolescente que não quer fazer nada e quer ficar sozinha. Beleza, mas ela sempre pede pra ficar fora das aventuras do circo. No primeiro episódio piloto ela fez isso, no segundo também, só que ela não tem só o trabalho de não ir pra aventura, ela foge, cara, do Kaine. No final do segundo episódio, ela só fez questão de garantir que ela iria só voltar quando o Kaine fosse embora. Então, eu imagino que toda vez que ela fica fora é porque o Kaine vai tentar perturbar ela. E aí entra aquela sessão de terapia. Talvez esse aqui seja o grande mistério desse episódio. Revelar o que acontece, cara, com a Zubul toda vez que ela fica de fora das aventuras. Agora, voltando aqui na outra dupla, que é o grande destaque desse episódio, Kinger é o outro personagem que a gente não tem exatamente informações sobre ele. A única coisa que foi dita até o momento é que ele estava caçando alguns insetos, que do inglês seria bugs, e muitas pessoas começaram a considerar que ele seria um personagem que trabalhava naquela famosa empresa C&A e que era um testador do jogo. Ou seja, ele estava caçando realmente bugs do jogo. Infelizmente, na dublagem, a tradução veio literal. Ficou como insetos mesmo. Então, dessa forma, meio que a gente não conseguiu pegar isso logo de cara. Mas vamos lá. O Kinger também é dito como o cara que tá lá no jogo há mais tempo que todo mundo. E todos esperavam que ele fosse aquele personagem que iria acabar meio que morrendo. Mas ele tem lembranças de outros jogadores que entraram no circo, tanto que em uma conversa que ele teve com a Ragata, ele falou que lembrava como ela ficou assustada nos primeiros dias. Então, imagina, se ele estaria aqui, lembrando de tudo desde o começo, ele também teria problemas de memória, porque ele acaba esquecendo de muitas outras coisas que acontecem, meio que saindo de diversos assuntos. Isso poderia ser um gatilho, por exemplo, por estar lá por mais tempo, ele nunca foi atualizado na sua parte de memória. Uma outra coisa que a gente vai ver é um pouquinho da relação do mundo real em relação à turma do circo. A criadora já tinha falado que toda a turma do circo, eles não conseguem lembrar dos nomes, muito menos da vida, mas detalhes bem específicos da vida real, eles conseguem se lembrar. Tipo, eles não sabem que tipo de pessoa ele é, aonde trabalhava, aonde morava, mas sensações ou relações, isso pode acabar voltando. O que poderia justificar o Kinger sendo aquele cara que tem medo de tudo, porque ele acabou sofrendo muito na vida real, e isso foi meio que reparado aqui dentro do mundo do circo. Mas vamos lá, a grande expectativa é que a mulher do Kinger possa ser mencionada aqui. O pessoal já até tá dando o nome aqui de Kine, que fosse uma espécie de tradução para rainha, né? Porque já apareceu um quarto com um outro jogo de xadrez, que eu não sei da onde acharam que era uma mulher, mas tudo bem. Como ela já tinha sido abstraída, a gente não teve nenhuma outra informação. Mas é muito provável que coisas como o passado dos membros do Circo Digital sejam revelados aqui, coisas que rolaram antes mesmo da abstração, até porque os episódios demoram muito pra sair e a galera quer saber do desenvolvimento da história. O que mais deixou a galera meio nervosa aqui
aqui é que o tema vai focar muito numa mansão mal assombrada. E o teaser, eles colocaram, tipo, com efeito de VHS, né, de fita de vídeo. Isso aqui, cara, é só pra poder criar um efeito nostálgico, ainda mais que tem um teaser. E aqui é falado sobre um narrador. Acredito que esse narrador seja o personagem morto, o fantasma que vai assombrar o Kinger aqui. E ele ficaria extremamente impressionado com toda aquela construção criada dentro do local da mansão assombrada. Mas não dá pra saber. A única real confirmação é que esse episódio vai ser uma resolução de um assassinato, com mistérios e todo mundo se dividindo. O que é estranho, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a Gangle, Jax e a Ragata. É meio que um episódio de Scooby-Doo adaptado dentro do universo do Circo Digital. O que mais me preocupa é que o Circo Digital, ele não avança diretamente a história. Pelo menos o segundo episódio não mostrou isso. Talvez o terceiro seja um daqueles episódios que não vá avançar. Talvez a única coisa que vai evoluir pro final de um novo arco dentro do circo seja Zubul. O maior mistério que aqui a gente precisa prestar atenção pra descobrir dentro desse novo episódio é porque o Kinger sempre perde a memória e como ele não acabou sendo abstraído depois de ficar por muito tempo dentro do Circo Digital. Ele é o mais neurótico de todos e mentalmente instável. Isso poderia ser uma quebra de expectativa muito real. E a gente já imagina que um dos dois personagens que vão ser foco desse episódio irão morrer. Eu acredito que seja o Kinger o próximo a virar uma abstração dentro do mundo do circo. Ele é muito instável, mas cheio de problemas por causa de todas as aventuras que ele acabou passando no passado. Mas ele acabou sendo aquele cara mais confiante pra caraca. É meio bizarro, né? Porque é meio contraditório, já que ele foi apresentado como um cara que se escondia dentro de um forte. Beleza, mas no que isso vai acabar virando no final das contas? Talvez ele seja aquele personagem que vai acabar abstraindo, porque além de ter mais tempo dentro do circo, ele era o outro personagem que ficava muito próximo do Calfimo. Ele foi o último a conversar com o palhaço antes dele virar uma abstração. Então ele deve ter mais informações sobre essa tal saída e também sabendo que ele tem essa memória que às vezes volta, a Pony pode acabar descobrindo muito mais do passado e outros membros do Circo Digital que passaram antes dele. Eu poderia chutar que a Zubul também fosse virar uma personagem que vai ser abstraída nesse episódio, mas como ele tá direto, cara, com o Kaine, eu acho meio difícil disso rolar, porque seria extremamente sinistro se a Zubul ficasse fora da aventura junto de uma terapia com o Kaine acabasse dando gatilho pra ela se estressar e abstrair, e isso forçasse ele a colocar ela no poço. Se isso fosse real, cara, seria sinistro, porque a turma do circo iria embora, voltaria da aventura e a Zubul simplesmente iria desaparecer. Mas pra essa história avançar, algum personagem precisa morrer, e tem que ser um dos personagens principais. Não pode ser um NPC genérico, até porque a Pamini já aprendeu que nenhum NPC sobrevive dentro do universo do circo, e muito menos tem informação de que os outros mundos continuam existindo depois que o Kaine acaba teletransportando eles pra lá. Eu sei que teve uma galera que esperava que o Gumigu fosse voltar aqui como um fantasma, mas infelizmente isso não vai acontecer. E o mesmo deve acontecer com o novo fantasma elegante, que foi confirmado para esse novo episódio.